O Barcelona sempre foi conhecido por formar vários craques nas suas categorias de base. Caras como Iniesta, Xavi, Puyol, Piqué, Fábregas, Busquets e, claro, o maior deles, Sergi Roberto. Brincadeira! A maior estrela da La Masia é, sem dúvidas, Lionel Messi. Mas depois que o argentino estreou no time principal, outra jovem promessa surgiu quebrando vários recordes de Messi e sendo apontado como melhor que o argentino. Você nunca ouviu falar dele? Então você provavelmente não conhece esse jogador, porque algo trágico aconteceu em sua carreira, que literalmente destruiu as chances dele se tornar um grande jogador. E parte disso tem a ver com um treinadorzinho aí chamado Pep Guardiola. Estamos falando de Bojan Krkić. Ah, é esse nome que tá aparecendo aí na nossa tela, que é de origem sérvia, que eu nem vou me arriscar mais a falar. Bom, Bojan surgiu nas categorias de base do Barça, quando o time espanhol tinha um dos melhores elencos do mundo. E o técnico do Barcelona na época, o holandês Frank Rijkaard, não cansava de elogiar o garoto. Ele é especial, todas as decisões que toma são as decisões corretas, disse ele certa vez. E cara, para um técnico que comandava Ronaldinho Gaúcho no auge e o próprio Lionel Messi, dizer isso é porque Bojan realmente jogava muito bem. Os números dele não mentem. Bojan marcou mais de 900 gols na categoria de base do Barça. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O cara marcou quase 1000 gols antes dos 17 anos. E provavelmente ele só não chegou nessa marca, porque assim que foi possível, a diretoria do Barça subiu o garoto para o time principal, para treinar junto com aquele super time que o Barcelona tinha. Assim, aos 16 anos, ele já estava lá do lado do Ronaldinho, Eto'o e companhia. Mas a sua estreia mesmo aconteceu com 17 anos e 19 dias. E sim, os dias são importantes aqui, pois esse se tornou o recorde de jogador mais jovem a estrear pelo time catalão, superando ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi. E seu primeiro gol como profissional aconteceu pouco tempo depois, o que o fez se tornar também o jogador mais jovem a marcar um gol no time profissional. Claro que esses recordes e os números de Bojan na base do Barça fizeram o mundo do futebol ficar de olho no garoto. Afinal, não é sempre que surge uma estrela desse nível em um time, certo? Logo, todos os principais jornais do mundo, e principalmente da Espanha, comentavam sobre o próximo super grande astro da Espanha, que superaria Messi e Ronaldinho Gaúcho. Mas o que podia dar errado na carreira desse garoto? Afinal, com 16 ou 17 anos, ele já era famoso no mundo do futebol. É que foi exatamente essa fama que fez tudo ir por água abaixo. Por mais que para nós torcedores seja legal fazer essas comparações, imagina como devia ser na cabeça de Bojan ouvir tudo isso da mídia. E claro que a pressão não vinha só da imprensa. Quando os torcedores do Barça passaram a conhecer o garoto, a pressão passou a vir das arquibancadas do Camp Nou. Se Bojan entrasse em um jogo e não jogasse bem, logo ele começava a ouvir da torcida críticas, dizendo que ele tinha deixado a fama subir a cabeça, o que não era tudo isso que falavam. E cara, imagina a pressão que ele mesmo não fazia contra si próprio. Sempre que não fosse tão bem em uma partida ou nos treinos, Bojan devia se perguntar se ele conseguiria ser tudo o que queriam que ele fosse. No fim das contas, ele até começou bem no time principal do Barcelona. Obviamente, ele não era titular, até porque aquele time sempre foi recheado de estrelas, mas sempre entrava nos jogos vindo do banco, e até que ele marcou muitos gols para um reserva. Nas suas 2 primeiras temporadas, ele marcou 22 gols e deu 11 assistências. Inclusive, um desses gols foi o que deu a classificação para o Barça em uma quarta de final na Champions League, disputada contra o Schalke 04. Mas mesmo durante esse bom período de sua carreira, Bojan já mostrava que tinha algo de errado. Toda essa pressão psicológica o fez desenvolver um quadro de ansiedade e ele começou a ter ataques de pânico. Em um desses ataques, ele teve de passar a noite no hospital após começar a tremer depois de uma partida. Bojan até foi chamado para defender a Espanha em uma Eurocopa, mas acabou recusando o convite por causa dessa ansiedade extrema. Bizarro, né? Por mais que ele tivesse um preparo incrível para se tornar um grande jogador, faltou para ele um preparo mental e psicológico. E uma mudança repentina nessa história provavelmente piorou ainda mais os problemas de Bojan. O técnico Rijkaard deixou o Barcelona e um jovem Pep Guardiola assumiu o clube. E se antes Bojan até tinha alguns minutos com o paciente Rijkaard, que entendia que o garoto precisava de tempo, Pep logo deixou claro que ele não teria muito espaço no time. Bojan viu Pedro, outra promessa vinda da base, tomar seu lugar na equipe. O próprio Bojan falou sobre isso em uma entrevista. Guardiola pode ser o melhor técnico do mundo para os torcedores, mas em um nível pessoal, aconteceram coisas que me magoaram. Ele não foi justo comigo em várias ocasiões, e foi por isso que eu resolvi sair. Pois é, eu até que concordo com Bojan sobre esse assunto.
Guardiola, nosso careca favorito do futebol, é um excelente técnico, mas para fazer Messi se tornar o que conhecemos hoje em dia, ele meio que estragou a carreira de Bojan. Além disso, ele simplesmente dispensou Ronaldinho Gaúcho, que podia muito bem continuar jogando muita bola dentro daquele time que já o conhecia, e tentou se livrar de Eto'o, o que convenhamos que foi um baita erro. Até porque ele foi vital na tríplice coroa que o próprio Pepe ganhou no Barcelona, e depois ainda ganhou uma Champions League com a Internazionale, eliminando o time de Guardiola. Valeu a pena tudo isso para criar esse gênio da bola que é o Lionel Messi? Talvez, mas talvez isso também pudesse ser feito de outra forma. Enfim, voltando a Bojan, o Barcelona decidiu emprestar o cara para um time onde tivesse mais minutos e quem sabe até mais paz. Mas aí o estrago já estava feito. Ele foi emprestado para a Roma, para o Milan e para o Ajax, mas não conseguiu se firmar em nenhum clube. Depois que seu contrato com a equipe catalã expirou, ele foi para o Stoke City, onde até começou a jogar bem, mas acabou tendo algumas lesões que o atrapalharam bastante. Não se firmando na equipe inglesa, ele foi emprestado para o Mainz e para o Alavés e se transferiu em definitivo para o Montreal. Em 2021, Bojan se transferiu para o Vissel Kobe, no Japão. Pois é, esse cara é rodado, hein? Mas infelizmente não conseguiu se firmar em nenhum desses times aí. Muitos dizem que a culpa de tudo isso foi da mídia esportiva, outros falam que Guardiola deveria ter dado mais tempo ao jovem Bojan. Mas eu sinceramente acho que foi uma junção de coisas. Toda aquela atenção para um garoto de apenas 16 anos não tinha como ser bom. Imagina você aí, que até agora é um completo desconhecido, mas que do nada passa a ser conhecido por milhões de torcedores e começa a aparecer nos jornais todos os dias, com as pessoas falando mal sempre que você comete um errinho qualquer. Parece desesperador, né? E foi exatamente isso que acabou com a carreira dessa jovem promessa. Mas ele diz que não se arrepende de nada. Toda decisão que você toma no momento é com a experiência que você tem. Certamente, se você olhar para trás quando eu tinha 17 anos, mas com a experiência de agora, com certeza você pode dizer: sim, isso eu faria diferente, essa situação eu lidaria de uma forma diferente. Mas naquele momento você tem a experiência que você tem. Em cada momento da sua vida, você tem seus sentimentos e sua experiência. Então você toma uma decisão. Bom, o que realmente importa é que agora essa eterna promessa do futebol se sente bem e em paz. Mas me diz aí, você acha que ele teria conseguido superar Messi e Cristiano Ronaldo se sua carreira tivesse dado certo? Deixe sua resposta aí nos comentários. Falando em promessas que nunca aconteceram, existia um jogador português que muitos diziam ser melhor que Cristiano Ronaldo. Na verdade, o próprio CR7 já disse que esse jogador desconhecido era muito melhor que ele. E pro robozão admitir ser pior do que alguém, é porque o cara devia jogar muita bola, né? Só que diferentemente do Bojan, esse jogador aí perdeu sua chance no futebol por puro e simples orgulho. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e entenda como essa promessa portuguesa se tornou um fiasco total. A gente se encontra lá.